Na aula de hoje, meus alunos, a gente vai aprender a resolver todas essas equações lindas aqui e eu tenho certeza que quando você aprender tudo, você vai deixar aquele like maroto. Antes da gente resolver todas essas equações aqui, eu não quero que você fique decorando, passa para lá, troca o sinal e não sei o que. Você tem que entender o processo, né? Tem que entender o processo. Então eu vou trazer de novo a nossa santa balança aqui para poder ajudar a gente. E a gente vai aprender um pouquinho sobre equações equivalentes. O que são equações equivalentes? As equações equivalentes são equações que têm a mesma solução ou têm a mesma raiz. Então, observa aqui, ó. Eu tenho a minha balança. Nessa balança aqui, ó, eu tenho maçãs e alguns pezinhos. Como a gente viu na aula anterior, se você não assistiu, termina de assistir esse vídeo aqui para ver se você consegue compreender legal. Se tiver dificuldade, eu sempre coloco aqui, ó, é claro, na descrição do vídeo, o vídeo anterior, ou os vídeos anteriores, para você ficar por dentro de tudo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a massa da maçã, supondo que todas elas têm a mesma massa. Então a massa da minha maçã vai ser representada pela letra M e eu não sei qual é essa massa. Então o que eu preciso fazer? Eu vou tentar arrumar um jeito lógico aí, transformando a situação, né, tudo que a gente está pensando em linguagem matemática. Observa só, a balança ela está em equilíbrio. Se a balança está em equilíbrio, você pode dizer que tudo que está no primeiro prato tem que ter a mesma massa ou até o mesmo peso do que está no segundo prato. Ok, agora eu tenho aqui, ó, um M, tenho 10 gramas e aqui eu tenho outro M. Como que a gente pode escrever isso como uma equação? Lembrando que a equação tem que ter letra e um sinal de igual. Se os pesos são equivalentes, eu posso escrever dessa forma, ó. M mais M, M mais M, mais o que está no pezinho de 10 gramas. Isso tudo tem que ser igual a 50 gramas, que é o que está no segundo prato, né? Mais 10 gramas, mais o M, porque tem outra maçã ali tendo a mesma massa. Aí a gente viu na aula anterior que eu posso reduzir isso aqui, vai ficar 2M mais 10 igual a 60 M. Ah, bacana. 60M não, 60 mais M. I'm sorry. 60 mais M. Agora, observa só. Eu peguei a primeira equação e reduzi os termos semelhantes e eu cheguei à segunda equação. Ela tem uma forma um pouquinho diferente de escrever. Eu reduzi os termos, mas elas têm a mesma solução. O peso ou a massa da maçã continua sendo a mesma, ou seja, a solução é a mesma coisa. A gente chama essas duas equações, a de cima e a de baixo, de equações equivalentes, ok? Agora, a gente precisa descobrir qual que é a massa da maçã. Ô cachorro, não chuta minha câmera. Agora a gente precisa descobrir a massa da maçã. Então, eu vou sempre fazer algumas coisas aqui na balança, de modo que sobre um peso de um lado e a maçã do outro, ok? Então vamos lá. Antes disso, né, eu quero te trazer aqui um termo importante. Eu escrevi aqui, ó, agora P1 de prato 1 e P2 de prato 2. O que está na primeira parte do sinal de igual
é tudo que está no prato 1, né? Ah, então essa parte aqui, ó, ela vai ter um nome especial. Ela vai se chamar primeiro membro da equação. Primeiro membro. E tudo que tiver depois do sinal de igual se chama segundo membro. Então, sempre que a gente falar aqui, peguei e coloquei no segundo membro, você sabe que eu estou colocando na parte da direita do sinal de igual e por aí vai, ok? Vamos lá, agora eu quero achar a massa dessa maçã. O que eu faço? Vamos lá, a gente pode fazer algumas coisas aqui, ó. Se eu retirar uma maçã daqui, observa que, já que o peso era igual, a balança ela vai virar para o outro lado. Para não virar para o outro lado, eu tenho que tirar do outro lado também. Então, o que eu fiz aqui? Eu tinha um M desse lado, e um M desse lado, que era a massa. Agora eu fui e retirei. Então, ó, eu estaria tirando de cada membro o peso ou a massa de uma maçã. Então eu retirei aqui, ó, esse M, vou botar de outra cor, eu retirei o M, e desse lado aqui eu retirei o M também, ó. Vou até apagar aqui. Esse 2 ele é positivo, né? Esse 2M, só que eu retirei um M. Se eu retirei uma maçã de um lado e retirei uma maçã do outro, o que vai restar? Eu vou ter aqui, ó, mas é claro, o sinal de igual, aí eu vou ter 10 gramas de um lado e uma maçã, então eu vou ter um M. E do outro lado eu vou ter apenas 60 gramas. Observa aqui, ó, quando eu retiro, eu fiz essa continha, ó. M menos M vai zerar, não vai? Então eu não vou ter mais a maçã daquele lado. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 2, retiro 1. Tenho 2M, retiro 1M, então eu vou ter 1M. Então eu achei uma equação equivalente à equação de cima. Essa equação, observa que ela ficou mais reduzida. E agora, professor, o que eu faço? Agora, ó, mesma coisa. Eu não posso tirar outra maçã, porque senão eu não vou conseguir saber quanto que ela pesa. Então eu vou tirar aqui, ó, o pezinho aqui de 10 gramas. Se eu tiro 10 gramas de um lado, para ela continuar igual, eu tiro do outro lado. Legal. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei aqui, deixa eu botar o sinal de igual. Eu retirei 10 gramas de cada lado. Isso aqui a gente escreve assim, ó, 60, aí eu tirei 10 daqui. E aqui, ó, eu tenho o M mais 10, não tenho? É ou não é? O M mais 10, eu retirei 10. Então, ó, fazendo essa continha aqui, ó, eu vou ter M, que está no primeiro membro, né, antes do sinal de igual. 10 menos 10 vai dar 0. Então, eu não preciso escrever. Ó, eu vou ter simplesmente uma maçã. E do outro lado, o que restou? Restou 50 gramas. Então, 60 menos 10, 50 gramas. Ou seja, qual que é a massa dessa maçã? Essa maçã, dá para ver aqui pela balança, né? Se ela está em equilíbrio com os 50 gramas, claro que a massa dela tem que ser 50 gramas. A mesma coisa aqui, ó. A gente achou de uma forma matemática a solução para essa equação, que a maçã ela tem massa 50 gramas. Professor, mas sempre vai ser isso de balança?
Não, vamos resolver aquelas equações que eu te mostrei no início do vídeo. Vamos lá. Agora eu vou te mostrar aqui a resolução de equações de uma forma bem devagar para você pegar desde o início o que a gente faz. E eu vou separar em duas partes. A forma real, que é o que a gente vai fazer efetivamente, e uma forma mais prática, que é o que agiliza os nossos cálculos. Vamos lá. Eu tenho aqui na letra A 2x menos 1 no primeiro membro igual a x mais 5 no segundo membro. O que eu deveria fazer? Primeira coisa, eu tenho que lembrar que a minha equação tem que ter a letra igual a um número qualquer. Aí eu acho a raiz da equação. Lembra o que é raiz? É a solução, né? Então, eu tenho que chegar no final com x igual a alguma coisa. Então, eu não posso tirar todos os x da equação, né? Senão isso vai atrapalhar. Aqui, ó, eu tenho um negativo. Se eu tenho um negativo, o que eu deveria fazer? Eu deveria fazer isso daqui, ó, 2x. Aí, para retirar esse 1 negativo daqui, qual é o número que, quando eu faço a conta com 1 negativo, vai dar 0? Você deve estar aí pensando, ó, provavelmente em 1 positivo. Realmente, ó, se eu fizer 1 negativo mais 1, vai dar 0. Ah, então eu retiro 1 negativo daqui, acrescentando uma unidade. Então, se eu coloco 1, eu vou ter a minha equação aqui, ó, no primeiro membro, 2x. Aí, eu preciso botar 0 aqui? Não preciso. Então, eu vou deixar assim, ó, 2x igual. Tá. Aí, se você escrever assim, ó, x mais 5, isso tá certo ou tá errado? É claro que está errado. Por quê? Se eu tenho um sinal de igual, lembra sempre da balança. Eu retirei de um lado, eu tenho que retirar do outro. Se eu acrescento de um lado, eu tenho que acrescentar do outro, para ela se manter equilibrada. Então, se eu botei aqui, ó, uma unidade, eu somei, eu tenho que somar aqui também, ó. É sempre assim que a gente faz, ó. A equação ela funciona desse jeito. Então, eu tenho que botar aqui, ó, x mais 6 unidades. Ah, então, ó, observa que está mais reduzida a minha equação. Então, aqui, esse 2x é 2 vezes o valor que eu quero descobrir, né? Seria como se fosse x mais x. Só que eu quero um x só. Eu quero x. Quanto vale 1x? Umzinho, né? Aqui eu tenho 2. Então, o que eu tenho que fazer? Retirar 1, não tem? Vou ter que retirar 1 daqui. Então, vamos retirar 1x daqui, ó. Eu tenho 2. Tenho 2x. Vou retirar 1x. Retirando 1x do primeiro membro, a equação fez o quê? Se eu tirei daqui, o outro lado ficou mais pesado. Aí eu tenho que retirar do outro também, para voltar ao equilíbrio. Ó, eu tenho x, aí vou retirar do outro lado, x também. Mais 6. Agora sim, olha só que bonitinho. Ó, 2x menos x. Se eu tenho duas letras x, tiro uma, né? Retirei uma. Então, vai sobrar apenas 1x. 1x. E aqui, x, tira ele mesmo, não vai dar 0? Ah, se vai dar 0, eu não preciso botar, né? Então, vai sobrar no segundo membro apenas o se, o 6. Ou seja, esse 6 positivo é o resultado da minha equação. Dessa letra A, é a raiz. Então, ó, observe que a solução sempre aparece assim, ó, x igual a um número, ok? Agora vamos ver aqui uma forma mais prática, um jeito que a gente faz
que é um jeito mais rápido. Você entendeu como funciona. Agora eu quero que você faça de uma forma mais prática. Vamos lá. Como que a gente faz de uma forma prática? Observa aqui, ó. Eu vou ter a mesma equação, 2x menos 1 igual a x mais 5. Beleza. A gente diz que a gente vai isolar a letra. O que é isolar? É deixar sozinho, sem amigos nenhum. Ou seja, igual tá aqui, ó. Observa. O x, ele tá no primeiro membro sozinho. Ah, então, ó, ele tá ali sozinho, sem amigos, triste, depressivo. O que você tem que fazer? A mesma coisa aqui nessa equação. Você vai ter que isolar o x. Como que se isola o x? Primeira coisa, você vai ter que tentar deixar todas as letras, eu vou combinar aqui com você, ó, todas as letras vão ficar no primeiro membro, tudo que tem letra e tudo que tem número isolado vai ficar no segundo membro. Ou seja, esse 1 negativo aqui, ó, vou até botar aqui, ó, letras e aqui somente números, tá? Então esse 1 negativo aqui, ele não tem letra acompanhada dele. Então eu tenho que retirar ele daí. Aí quando você vai retirar, você sempre vai passar para o outro membro com a operação inversa. Não guarda isso, negativo é positivo, positivo é negativo, porque isso pode te confundir em outras situações. É operação inversa. Então, qual que é a operação inversa da subtração, já que é um negativo? É a adição. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai escrever 2x no primeiro membro igual a x mais 5. Esse 1 negativo, eu vou jogar ele para o outro lado. Ah, olha o que vai ficar aqui, ó. Vai ficar mais 1. Por fim, olha só. Se eu escrevo assim, 2x igual a x mais 5 somado com 1 dá 6. Observa só. Isso daí é mágica? Que você dá um peteleco e o número vai para o outro lado? Não é mágica. Olha só, a gente viu aqui a forma real de como funciona, que a gente faz o quê? Nada mais do que acrescenta de um lado e acrescenta do outro. Só que a primeira parte, ela cancela. Ó, deu menos 1 mais 1, né? Olha a forma real aí. Né? Então, o 1 ele ficou cancelado do primeiro membro. Só que no final não apareceu um positivo do outro lado. Então, ó, essa equação aqui, ó, da forma prática, ficou equivalente a essa equação aqui, ó. Percebeu? É o mesmo jeito. Só que a gente sempre guarda essa informação de que, eu coloco do outro lado, sempre que eu troco de posição, eu troco de sinal com a operação inversa, né? De sinal não, operação inversa. Beleza, só que agora eu tenho que deixar somente o x isolado. É um xzinho. Aqui eu tenho 2. Ó, eu tenho 2x aí. Ou seja, o que eu faço? Esse x aqui, ele está do lado do segundo membro, né? Que a gente combinou que tem que ficar só números. Mas tem um x no segundo membro. Vamos tirar ele de lá. Quando a gente tira de lá, a gente põe do outro lado, do outro membro. Então, ó, eu faço o quê? 2x. Aí esse x aqui, ó, quando não tem sinal, ele é positivo, é ou não é? Quando o número não tem sinal, ele é positivo. Então, passo com a operação inversa, que é negativo. Igual a 6. Agora, 2x tira 1x, vai dar o próprio 1x, né? Lembrando que quando não tem nada aqui é o 1 que está escondidinho. Pronto, chegamos à solução de que o x tem que ser igual ao número 6. É a mesma solução que a gente fez da forma real, que é acrescentando dos dois lados ou
tirando dos dois lados. A gente sempre guarda assim. A gente passa para o outro lado e troca a operação. A letra B eu já vou fazer um pouquinho mais rápido, senão o nosso vídeo ele vai demorar aqui 4 dias. Vamos fazer um pouquinho mais rápido aqui. Eu tenho que retirar esse 5. Para retirar esse 5, o que eu faço? 4x, tenho esse 5, vou ter que retirar ele daqui. Então eu subtraio. Quando eu subtraio de um lado, eu vou ter que subtrair do outro. Olha só, para se manter em equilíbrio. Então eu vou ter aqui, ó, 4x, 5 tira 5, 0. Então essa parte vai zerar. 3x, 15 menos 5, 10. Ok? A gente combinou que no primeiro membro, a gente sempre vai deixar o que tem letra coladinho, né? E no segundo membro, só o que tem número isolado. Aqui, ó, eu tenho x, x e x. Eu tenho 3x aqui. Então eu tenho que tirar essas letras daí. O que eu faço? Eu vou ter que retirar 3x dos dois lados. Olha só. 4x menos 3x igual a 3x menos 3x. Esse menos vou botar negativo aqui. Mais 10. Prontinho. Agora é só efetuar a conta. Olha só. Eu tenho 4x, tiro 3x. 4x, tirei 3, vou ter apenas 1. 1x. E aqui, 3x tira ele mesmo, 0. Ou seja, a solução da minha conta, a raiz da equação, é 10 positivo. Vamos ver da forma mais prática, que a gente não fica tirando de um lado, tirando do outro. A gente simplesmente decora que é jogar para o outro lado e inverter a operação. Então vamos lá. Vou escrever aqui, ó, 4x mais 5 igual a 3x mais 15. Beleza. Esse 5, ele é um número, não tem letra acompanhado dele. Então eu tenho que tirar ele daqui. Quando eu tiro ele daqui, eu acrescento ele do outro lado aqui, ó, só que com a operação inversa. Se ele está positivo, ele vai negativo. Ó, 4x igual a 3x mais 15. Aí esse daqui eu boto do outro lado negativo. Então vai ficar o quê? Menos 5. Então ficou 4x igual a 3x mais 10. Esse 3x aqui eu tenho que tirar daqui. Quando eu jogo ele para o primeiro membro, que as letras ficam sempre no primeiro membro. Lembra do nosso combinado? Ó, se eu quero retirar o 3x dali, eu tiro do outro lado aqui, ó. Ele vai com a operação inversa de negativo, né? Prontinho. Por fim, eu vou ter x igual a 10. É a solução da nossa equação. Olha só, deu a mesma coisa? Tem que dar a mesma coisa, senão tem alguma coisa errada. Vamos lá. Nessa letra C, a gente tem um caso interessante que pode tirar a dúvida de muitos alunos. Aqui alguns alunos erram para caramba. Observa só. O 2, ele está multiplicando x. Né? Lembra que eu tenho um número colado com uma letra? Eu tenho uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, eu tenho que tirar o 2 daí. Como que eu posso tirar esse 2? Afinal, eu quero o x igual a alguma coisa. Eu tenho 2 aqui multiplicando, atrapalhando. Eu quero tirar esse 2. Como que eu tiro esse 2 daqui? Se eu tenho 2 vezes o x, eu não posso subtrair x. Se eu subtrair x aqui, ó, menos x, eu vou ter que subtrair do outro. Vai ficar 16 menos x.
Ah, então vai aparecer um x do outro lado. Eu não quero um x do outro lado. O que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Se eu tenho um número multiplicando, eu vou ter que dividir ambos os membros pelo mesmo número. Lembra da balança? Ó, qual é o número que eu vou conseguir eliminar esse 2? Ou seja, fazendo com que fique 1x, não 2x. Ah, professor, eu sei que eu vou ter que dividir por 2. Isso aí, você vai dividir por 2 ambos os membros. Quando você faz isso, olha só, 2 divide por 2, você vai ter 1. Esse 1 aqui, ó, vai ser 1x igual a 16 por 2 é igual a 8. Ou seja, esse 1 você não precisa colocar. Então vai aparecer x igual a 8. Você acha a solução rapidinho, ó. Verificando se é solução dessa equação mesmo, ó. Realmente, ó, 2 vezes o 8 vai dar 16, né? Faz sentido. Então, ó, quando você só tem um número que está multiplicando x, você vai dividir ambos os membros pelo mesmo número, de modo que dê 1x. Qual que é a forma prática dessa letra C? A forma prática é simplesmente a gente fazer dessa forma aqui, ó. Talvez você já tenha escutado alguém falar assim: ah, sempre que você troca de lado, troca o sinal. Pé, errado. Tá errado. Por que tá errado? Porque se você observar, eu não troquei o sinal aqui, ó. Você não troca o sinal, você troca a operação. Anota no seu caderno aí, ó. Você vai ter que inverter a operação. Ou seja, esse 2 aqui, ó, ele tá me atrapalhando. Eu tenho que tirar esse 2. Ah, então eu posso jogar ele para o outro lado, só que com a operação inversa. Então, ó, eu pego a operação inversa da multiplicação, é uma divisão. Então, eu vou colocar aqui a divisão em forma fracionária. Ó, observa que eu não inverti o sinal. Então, eu tenho 16 por 2 e isso aqui vai dar 8. Moleza, né? Vamos treinar mais um pouquinho com essa letra C aqui. Agora, essa letra C ela é um pouco mais extensa. Espero que você tenha pego bem essa forma prática, que é o que eu vou fazer aqui, porque a gente resolve um pouco mais rápido, né? Então, vamos lá. Eu preciso retirar esse número. Afinal, eu só quero letra no primeiro membro. Então, eu vou colocar o 2 positivo do outro lado com a operação inversa. Então, se ele está somando, ele tem que ir para o outro lado subtraindo. Então, eu vou escrever assim. Professor, eu já posso escrever todos ao mesmo tempo? Eu já entendi. Pode, não tem problema. Eu vou fazer um passo a passo aqui para você entender bem e para quem está com dificuldade. Então, ó, o 2 positivo, eu vou escrever negativo aqui. Agora, observa que eu tenho uns números colados com letras, ó. Eu tenho x 3 vezes aqui. E tenho x aqui, ó, uma vez, só que negativo, né? Eu tenho que tirar eles dali. Então, vou passar tudo que tem o x para o outro lado, aqui, com a operação inversa. Então, a operação que tem aqui, ó, é 3 positivo. Então, eu troco o sinal. Ele vai com a operação negativa. Operação de subtração, né? Aqui. Esse x aqui é negativo. A operação é menos. Então, por isso que você troca o sinal aqui, ó. Mais. Igual a... Se você já retirou o 3x e o menos x, sobraram o 8 e o 2 negativo. Agora é só fazer essa redução aqui, ó. 4x tira 3x. Então, 4 tira 3, 1. 1x somado com 1x vai dar 2x. Igual a 8 menos 2 costuma dar 6. E, por fim, eu vou ter o quê?
eu vou ter x igual... Professor, eu sei. O 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Acertou se você falou isso, ó. Então, ó, vou colocar a divisão em forma fracionária. 2. Agora, eu simplesmente vou colocar x igual a 3. Se você ficou até o final desse vídeo, palmas para você pelo seu esforço e dedicação. Tente fazer sempre sozinho os exercícios. Se tiver dúvida, volta o vídeo, tenta refazer para você ficar craque, ok? Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui, isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter maior prazer em te responder. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!